Então, olá a todos, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Física aqui no Instituto de Física de São Carlos e hoje estamos inaugurando aqui a nossa atividade de extensão relacionada à atividade de extensão Hub Podcast aqui na USP São Carlos. O nome do nosso grupo é SciFM. Além de eu como moderador, temos aqui também o Júlia e como convidada temos aqui a professora Cristina Curati. Desde já queria agradecer a sua presença, professora. Muito obrigado, viu, por ceder parte do seu tempo aqui para ajudar a gente aqui na nossa atividade. Bom, como o Guilherme bem disse, eu me chamo Júlia, eu sou um dos moderadores e integrantes do grupo do SciFM. Eu, assim como o Guilherme, sou estudante de Física do Instituto de Física de São Carlos, aqui na USP. E, bom, professora, muito prazer estar aqui gravando com a senhora. A senhora poderia se apresentar um pouquinho para o público, para o pessoal saber mais sobre a sua trajetória, saber um pouco sobre a sua vida e como a senhora chegou até aqui no Instituto? Bom, olá Guilherme, olá Júlia, muito obrigada aí pelo convite, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Então, meu nome é Cristina Curati, então eu sou professora do Instituto de Física de São Carlos. Um pouquinho da minha trajetória de graduação, eu fiz odontologia, né? Então até vocês vão entender um pouquinho por que eu trabalho, né, nessa área de pesquisa. Mas depois da graduação eu vim fazer o mestrado e o doutorado, num programa que é de interunidades, que o Instituto de Física participa, junto com a Bioengenharia e o Instituto de Química, que é uma pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. E aí, desde então, fui ficando, né? Então, trabalho em pesquisa, né, num laboratório que é chamado de Laboratório de Biofotônica, do Grupo de Ótica. E estou, então, digamos assim, como docente desde 2008 no Instituto de Física, nessa área, então, aplicada. Interessante. Muito legal. Interessante essa transição da carreira da senhora. Odontologia, foi para uma fazer engenharia dos materiais e agora está trabalhando no Instituto de Física com uma pesquisa voltada para um tratamento em medicina que a gente vai falar um pouquinho depois. Como que foi essa transição da senhora? Como que a senhora pensou em todas essas mudanças de carreira? Desde a graduação na odontologia, eu fiz lá em São Paulo, na FAUSP, eu comecei a trabalhar na área de pesquisa e na época, então, eu trabalhava justamente com uma aplicação de lasers na odontologia, com o professor Carlos de Paulo Eduardo, que é um dos pioneiros na área de laser em odontologia. E no final das contas, ele foi convidado pelo professor Vanderlei Banhato, né, aqui do Instituto de Física, para dar uma palestra. E eu acompanhei o professor Carlos nessa palestra. E depois, numa conversa, depois do seminário, o Vanderlei comentou, eu gostaria de começar a trabalhar nessa área aí de biofotônica, aplicando, então, luz nas áreas biomédicas, e precisaria de aluno, né, para começar. E aí, no final, foi isso. Eu vim, então, começar o mestrado, né, então, daí a gente começou a montar os laboratórios, entender, né, esses mecanismos da interação da luz com os tecidos biológicos, e foi aí que tudo começou. E aí, como eu falei para vocês, fui ficando no mestrado, doutorado. Já durante o doutorado, eu fui contratada como especialista em laboratório, né, aqui na USP a gente tem esse tipo de perfil, né, de servidor, para fazer pesquisa. E com isso, realmente, a gente montou hoje um laboratório bastante grande aí, com bastantes atividades. Interessante. Que legal. Bom, e como é o dia a dia no IFISC, assim? Como é que é o trabalho de laboratório, a relação sua com os estudantes, outros funcionários? A gente trabalha, assim, sempre vai ter alunos de diferentes níveis, né, acadêmicos, então desde alunos de iniciação científica, que são alunos ainda da graduação, que têm interesse de desenvolver algum trabalho experimental, aprender, fazer pesquisa no laboratório, alunos de mestrado, doutorado, então já são, né, bacharéis aí em física, ou até vêm alunos de outras carreiras, como engenharia, biomédicas. E aí a gente vai trabalhando nesse ambiente com diferentes modelos biológicos, que a gente chama, né, para poder entender esses mecanismos, como eu falei para vocês, de uso da luz, uma diversidade de respostas biológicas, e
ao longo aí também vai complexando, digamos assim, os modelos biológicos. A gente também trabalha em modelos animais, né? Principalmente aí camundongos e ratos, então pequenos roedores. Mas tudo isso a gente vai construindo entendimento, conhecimento, e no caso mais específico para tecnologias que a gente vai ser voltado realmente na área da saúde, vai otimizando protocolos e testando, né, tanto eficiência quanto segurança, para daí poder realmente justificar um ensaio clínico, né, e testar essas novas metodologias e quem sabe aí a gente realmente conseguir um método que traga aí algum nível de benefício, digamos, para a saúde humana. Também a gente trabalha, lógico, sempre em colaboração com outros docentes, outros pesquisadores, né, que dentro do Instituto a gente tem aí um grupo, uma equipe, né, a gente não faz ciência sozinho, né, então sempre realmente é uma equipe que cada um traz uma expertise para realmente a gente poder desenvolver, né, todos esses tipos aí de métodos e analisar, né, tudo isso. Entendi, professora. A gente convidou a senhora porque o tema do nosso episódio é Física e Medicina. A proposta do grupo SciFM é pegar exatas e coisas que não são tão relacionadas à primeira vista a exatas, como, por exemplo, medicina, que é o tema desse episódio, e a senhora desenvolve uma pesquisa, a principal pesquisa da senhora é sobre terapia fotodinâmica. A senhora poderia explicar para nós e para o público geral como que funciona essa terapia e como que a senhora usa a física para conseguir tratar algumas doenças e usar aqui a terapia fotodinâmica, que é o nome da sua pesquisa? Isso, esse é um método terapêutico, ou seja, é uma técnica que vai ser utilizada para tratar doenças, tá? Essa terapia, ela, na verdade, tem 3 atores que são importantes para a gente ter a ação biológica no final. Primeiro tem um fármaco, que é uma molécula que ela é fotossensível, ou seja, a gente precisa usar a luz para ativar essa molécula no tecido biológico, esse fármaco. Então, temos a molécula fotossensível ou medicamento, a luz, que é o segundo ator importante, é aí que entra principalmente aí a física, né, para a gente manipular e controlar como essa luz tem que ser entregue ao tecido biológico, que tem o fármaco lá dentro, né, para poder ativar. E o terceiro componente essencial para a ação fotodinâmica é o oxigênio. Então, como que ocorre essa reação, né? Então, a gente administra esse fármaco para o tecido biológico e tem 2 grandes aplicações dessa técnica terapêutica, que é para tratamento localizado do câncer ou o tratamento de uma doença infecciosa, de um tecido infectado. Então, a gente primeiro tem que entregar o fotossensibilizador para esse, né, tecido-alvo, digamos assim. Aí, depois, ele não tem toxicidade que a gente chama no escuro. Então, se eu só entregar o fotossensibilizador, eu não ter resposta biológica nenhuma. Mas a gente ativa com a luz. Então, a gente tem que planejar, fazer a iluminação desse tecido. Então, como eu falei para vocês, já vai estar com o fotossensibilizador presente. Esse fotossensibilizador que nem está mostrando ali na figura, né, que ele vai estar num estado fundamental, né, que seria ali o que está escrito estado neutro, vai absorver a energia da luz que a gente está, então, iluminando o tecido, ele vai para esse estado, então ele fica ativado, e nessa condição ativada, esse fotossensibilizador, na verdade, ele vai reagir com o oxigênio que está presente ali nos tecidos biológicos, seja do câncer ou seja do tecido infectado. Uma hora que, então, tem essa reação do fotossensibilizador excitado com oxigênio, a gente tem como resposta a produção de espécies reativas de oxigênio, tá? Porque oxigênio é vital para as nossas células e para as células, por exemplo, dos micro-organismos também promoverem as reações metabólicas e estarem vivas. Mas quando esse oxigênio recebe essa energia do fotossensibilizador excitado, ele vai para uma espécie reativa que é altamente oxidante.
E daí, ao invés dele ser o oxigênio bom para a gente promover as reações metabólicas celulares ali da vida, ele vai ser um oxigênio que danifica estruturas celulares. Então, no final das contas, então, essas espécies reativas de oxigênio, ao invés deles serem o bom ali que a gente precisa para a vida, na verdade, ele vai ser o grande efetor da ação fotodinâmica e acaba levando essas células à morte. No caso do tratamento de câncer, vai ser a morte das células tumorais. No caso do tratamento de tecidos infectados, a gente vai querer priorizar, não a morte, é lógico, das células do hospedeiro, né? Mas vai ser a morte desses patógenos, bactérias, fungos, vírus, tá? Então, é uma terapia que a gente, lógico, vai alterar um pouco, né, em termos do protocolo, em como que a gente aplica para uma área tumoral, né, ou para uma área de tratamento de câncer, ou para uma área de um tratamento infeccioso, mas sim ela tem resposta ali para tratamento dessas duas diferentes aí tipos de doenças. Entendi. Legal. Professor, só uma dúvida sobre o que a senhora falou. Queria entender um pouquinho mais por que a senhora falou que o oxigênio ele é energizado e daí ele acaba, como ele fica altamente oxidante, ele acaba Isso. meio que matando, entre aspas, Isso. as células tumorais, por exemplo. Por que o oxigênio não age nas outras células e por que outros oxigênios ao redor de uma área, por exemplo, saudável, não são energizados também? Tá. O controle, que daí, Isso. assim, por que a gente não tem um efeito colateral e, né, de causar também dano, que nem você falou, nos tecidos sadios, né, nos tecidos ali normais. Primeira coisa que se tem é que se usam moléculas que vão ter maior interação com as células malignas, ou seja, do câncer, comparado com as células normais. Então, tem ali um primeiro nível, digamos assim, de seletividade. O nível de seletividade que a gente tem é que a gente só vai iluminar a lesão, só vai iluminar o câncer. E como eu falei para vocês, se não tiver essa ativação, o fármaco não vai gerar energia e reagir com o oxigênio. Então, nesse caso, a gente tem esses dois níveis de, digamos, de controle, aonde a gente vai ter essa reatividade. E quando a gente tem essa produção das espécies reativas de oxigênio, como isso é algo altamente reativo, ela não viaja, não se transporta muito à distância no tecido. Então, ela só vai ter reatividade aonde eu estou iluminando e aonde eu tenho fotossensibilizador, tá? Entendi. Por isso que esse é um lado, digamos assim, positivo desse tipo de terapia, porque ela tem poucos efeitos colaterais. Por outro lado, ela tem uma desvantagem que é um tratamento localizado, né? Eu não vou ter uma resposta, por exemplo, se esse tumor, esse câncer, ele é uma lesão muito espessa, né, muito volumosa, a gente não consegue penetrar com a luz suficiente até, por exemplo, centímetros dentro do tecido biológico, né? Então, a gente tem uma limitação, porque essa luz ela vai atenuando de intensidade conforme ela vai penetrando o tecido. Então, aí vem uma limitação da técnica. Eu não consigo tratar grandes volumes de tumores, né? Ou se, por exemplo, aquele paciente já tem uma metástase, ou seja, ele já tem uma outra lesão tumoral à distância, se eu não iluminar, eu também não vou ter resposta, tá? Então, sempre, qualquer método, né, terapêutica, a gente vai ter uma indicação adequada, onde ele pode ser utilizado, né? Mas, de qualquer forma, sempre vai ter vantagens e desvantagens de um método para outro. O importante é a indicação, né? Legal. Entendi. Obrigado. Bom, professor, nesse gancho de usar a terapia fotodinâmica para tratar tumores de câncer, né? Uhum. Você poderia explicar um pouquinho os principais tipos de câncer de pele? Se não me engano, a gente tem até uma esqueminha aqui na imagem 2, Júnior, se puder colocar pra gente. Poderia explicar as Isso. características de cada câncer, a agressividade de cada um? Tá, isso. Bom,
eu até olhando assim esse desenho esquemático, né, eu até faria um pouco uma mudança ali dos tipos de câncer, tá? A gente tem 2 grandes tipos, classes que a gente poderia classificar dos cânceres de pele. Os carcinomas, ou o tipo de câncer de pele não melanoma, que são os carcinomas, e aí entre eles tem 2 tipos, o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. E aí eu trocaria, como eu falei para vocês, o carcinoma espinocelular, ele é mais agressivo que o basocelular, então nessa, né, a imagem aí de vocês seria esse carcinoma ali do centro. O basocelular é um pouquinho mais superficial, seria o ali da ponta, né? E o terceiro tipo é o melanoma, que daí a diferença entre carcinoma e melanoma é que a origem da célula maligna é distinta, tá? Para a terapia fotodinâmica, a gente pode indicar, né, tanto para o carcinoma basocelular como para o carcinoma espinocelular, mas os protocolos são distintos, tá? Para o carcinoma basocelular, como ele é mais superficial, inclusive a gente pode fazer o uso de entrega de medicação tópica, um creme que é posicionado ali sobre a pele. Já para o carcinoma espinocelular, a gente só consegue tratar com uma medicação que a gente injeta na via endovenosa, realmente é uma entrega sistêmica, porque a gente precisa ali muito mais do fotossensibilizador presente para a reação realmente ser mais efetiva, tá? E o melanoma não tem indicação para ser tratado pela terapia fotodinâmica. Então, melanoma realmente é cirúrgico na maioria dos casos, né? É realmente... Isso, e também vai depender do estágio quando esse tipo de câncer é diagnosticado, né? Às vezes a cirurgia já não tem mais nem muita indicação. Entendi. Mas aí tem também desenvolvimento com imunoterapia, né? Então tem uma série de coisas. Então, assim, mas experimentalmente até a gente tem trabalhado bastante com o modelo de melanoma aí, para a gente ver se a gente consegue, de alguma forma, mudar o protocolo da terapia fotodinâmica e ainda assim conseguir, lá para frente, talvez chegar a um protocolo clínico, né? Isso tudo depende da pesquisa. Mas até para eu justificar por que o melanoma é contraindicado, porque pela própria origem dessas células que geram câncer, os melanócitos, é justamente as células nossas da pele que produzem o pigmento. É o que dá a nossa cor, né? A melanina, tá? E aí, imagina, um câncer desse, ele é altamente pigmentado. Então, é muito... Lembra que eu falei para vocês do problema que a gente tem uma atenuação da luz para ela viajar e penetrar no tecido biológico. Num tecido que é altamente pigmentado, vai ter tanta absorção, né, dos fótons da luz que praticamente aquela luz não penetra. Entendi. Então, a resposta fotodinâmica, ela teria ali muito na superfície e eu deixaria aquela base toda aquele do tumor sem estar tratado. E aí, se tem células viáveis, ele vai recrescer, né? Então, é um tratamento pouco efetivo, tá? Entendi. O pessoal já até colocou uma imagem aí. Uhum. Como a senhora falou, o câncer de melanoma ele é mais difícil da luz penetrar. E pelo que a gente pesquisou, né? Porque a gente deu uma olhada, tem diferenças entre as frequências, os comprimentos de onda, os tipos de luz no tratamento dos cânceres carcinomas, né? Isso. A senhora poderia explicar um pouquinho mais sobre... Pelo que deu pra ver, vocês usaram mais a luz vermelha e a luz azul. A senhora poderia explicar um pouquinho mais sobre... Para a área de câncer é só realmente a luz vermelha, Vermelho. que nem esse gráfico mostra aí pra gente, que essa região ali, né, de 550, ainda é meio verde-laranja, mas indo para o vermelho, realmente, se a gente pensar, consegue essa luz, que nem eu estava falando para vocês, viajar mais para dentro do tecido. E o porquê que isso ocorre? Porque a luz, a energia entregue para os fótons dessa frequência de luz são menos absorvidas por moléculas biológicas, ou seja, né, se eu vou absorvendo, eu tenho menos fótons que conseguem viajar mais longe, ou seja, penetrar. Então, nessa região do vermelho, ela sofre, então, menos absorção,
né, a radiação nesse comprimento de onda, né? E também sofrem menos espalhamento, que é quando os fótons não são absorvidos, mas encontram ali estruturas que vão mudando a direção de propagação, né? Então, isso acaba espalhando e também reduz a profundidade de penetração, tá? Então, por que a gente usa o vermelho no tratamento do câncer, né? É lógico, a escolha também da cor de luz para a gente poder fazer a terapia fotodinâmica vai depender do outro componente, que é o fotossensibilizador. Se eu quero excitar, ativar aquele fotossensibilizador, eu preciso também, é lógico, ter um casamento de energia que aquela luz vai conseguir ativar aquele fotossensibilizador, fazer aquela transição, né, do estado fundamental para o estado excitado. Então, eu preciso escolher uma luz que vai promover essa transição eletrônica. Mas, ao mesmo tempo, se eu quero tratar volumetricamente um câncer, além dessa característica, eu também preciso escolher essa penetração. Então, esses fotossensibilizadores, inclusive, não é a minha área de desenvolvimento, mas muitos do pessoal que desenvolve novas moléculas para essa terapia fotodinâmica, inclusive, vão tentar sempre puxar a absorção, indo mais até para regiões que a gente fala do infravermelho próximo, para chegar mais ainda à profundidade de penetração, tá? A luz azul, vocês estão olhando esse gráfico, realmente tem uma profundidade de penetração muito baixa, porque moléculas biológicas, principalmente ali, aminoácidos que formam as proteínas, ácidos nucleicos, absorvem muito a luz ultravioleta e violeta. Então, se absorve muito, penetra pouco, tá? E porque na área que realmente para tratamento de tecidos infectados, por exemplo, uma ferida que está infectada e aí ela não vai cicatrizar, eu não quero uma resposta muito lá na profundidade, eu quero uma resposta superficial. Então, aí também a gente usa fotossensibilizadores se tem absorção nessa região. Lembra que eu sempre preciso escolher a luz para absorver naquela região. Mas também, para que eu vou usar um comprimento de onda que vai muito para fundo, se a resposta para tecidos infectados é bem superficial? Então, aí, dependendo do fotossensibilizador, aí também a gente, para tecidos infectados, a gente pode estar usando a luz na região do azul, do verde, Entendi. tá? Seria pra, tipo, cânceres menores ou outras doenças? Não, câncer a gente sempre no mínimo vai no vermelho, Entendi. porque essa profundidade ali é realmente para azul, a gente não quer arriscar, Entendi. né? Porque às vezes até não chega a 1 milímetro, dependendo da região que você escolhe ali, é muito do violeta, sabe? E aí não vai ser um tratamento efetivo. A gente não quer deixar células ali do câncer na base. Às vezes a superfície foi tratada, a pele cicatriza ali, mas o tumor continua crescendo lá embaixo, né? Então, realmente, para câncer, vai sempre para minimamente vermelho, infravermelho próximo. Entendi. Então, para ter essa margem de segurança, é melhor ir mais fundo. Entendi. Isso. Para garantir que a gente vai realmente volumetricamente ter a resposta efetiva, né? Entendi. Então, professora, uma dúvida que surgiu aqui é como é que esse comprimento de onda diferente atua nessa resposta ao tecido biológico perante a penetração? Quão fundo ele pode chegar? O que esse comprimento de onda diferencia? O comprimento de onda, como está ali na figura, na verdade, a gente, assim, a luz toda ali tem um espectro, é uma radiação eletromagnética. Só que a gente tem cores diferentes, né? E aí, o nome ali técnico, né, poderia ser, então, esse comprimento de onda, que vocês estão vendo ali a distância, se a gente pegar essa ondulação ali. Entre os morrinhos ali, Isso, tá ali no pico, né, essa distância, vocês estão vendo que é uma luz que ali tem uma frequência de oscilação menor do que ali a do azul, né? Então, ela vai ter uma distância ali menor entre dois picos dessa ondulação, tá? E isso também me requer que os fótons, que são, né, as unidades, os pacotes de energia que estão sendo entregues nessa radiação eletromagnética, têm energias distintas. Então, a luz azul, ela tem menor comprimento de onda,
mas a energia desse fóton é maior comparado com a luz vermelha, que ela tem maior comprimento de onda, mas a energia do fóton é menor, tá? Como que isso está relacionado com quando a gente fala em penetração da luz no tecido biológico? Para a gente ter penetração da luz, ou seja, o mesmo feixe, se eu comparar o vermelho e o azul, o quanto que eles viajam para dentro da superfície, né, passando pela superfície do tecido e penetrando, vai depender de dois fenômenos. Um deles é a absorção, ou seja, aquela energia que os fótons da luz azul estão entregando, eles vão ser absorvidos pelas moléculas que constituem aquele tecido biológico, né? Então, aí a gente olha energia e moléculas presentes, o quanto que elas absorvem aquela energia. Se eu comparar a luz da região ali azul, violeta, tem muito mais moléculas biológicas que gostam de absorver aquela energia daquele fóton. Se aqueles fótons estão sendo absorvidos, eles vão o quê? Viajar menos na profundidade, né? Então, logo aquela luz é absorvida em camadas superficiais. Então, a azul é absorvido mais que a luz vermelha. Então, isso já me dá que a luz vermelha caminha mais para dentro do tecido. O outro fenômeno é o espalhamento. Então, aqueles mesmos fótons, ao invés, né, não são espalhados, mas eles podem encontrar estruturas, tanto no tecido como na célula, que muda o índice de refração ali daqueles compostos, e isso faz com que ele perceba, né, não vai ser absorvido, mas muda a direção de propagação. Então, imagina que eu entreguei a luz aqui, o fóton entrou, achou ali uma outra estrutura daquele tecido que é composto diferente. Ao invés dele continuar aquela direção de propagação dele, ele Faz uma curva. Muda a Entendi. direção. E aí, imagina que isso ocorre em múltiplas vezes ao longo desse caminho do feixe de luz. Mas se muda muito essa direção de propagação, esses múltiplos espalhamentos, isso me quer dizer que aquela direção inicial de propagação vai ser menor. Então, ela também penetra menos. E isso, quando a gente leva em consideração tanto a absorção quanto o espalhamento, a gente até caracteriza o quanto que a luz é atenuada, ou seja, o quanto que ela vai diminuindo a intensidade em função dessa direção de propagação, tá? Entendi. Então, isso que está relacionado. E aí, se eu novamente comparar região ali violeta, azul com vermelho, a luz é tanto mais absorvida quanto mais espalhada do que o vermelho. Então, no final das contas, a luz vermelha penetra mais profundamente no tecido biológico comparado com a luz azul. Então, a vermelha acaba sendo mais indicado para o tratamento de câncer de pele no final das contas, Isso, então. porque, pensa, né? Eu tô aqui a superfície na pele, eu tenho um câncer, mas ele tem um volume, né? Então, eu não posso só tratar a superfície, as células que estão aqui bem na superfície, eu preciso tratar todo aquele volume, que nem tinha naquela figurinha lá anterior sim, da sim. pele, né? Imagina se eu tratar isso, só a superfície, e eu deixar aquelas camadas mais profundas do carcinoma presente. Aquelas células vão continuar crescendo, aquele tumor vai continuar se desenvolvendo, Entendi. tá? Então, a gente sempre vai ter que conjugar que eu preciso escolher a absorção também em função do fotossensibilizador, né? Porque, lembra, ele precisa ser ativado. Então, ao mesmo tempo, eu preciso dar energia para aquela molécula absorver, mas, ao mesmo tempo, eu preciso escolher um comprimento de onda, né? Ou uma frequência de luz que viaja dentro do tecido, porque senão a minha técnica só vai funcionar para as primeiras camadas de células ali e não vai tratar Entendi. toda aquele volume do câncer. Entendi. Certinho. Bom, professora, isso a gente tá falando do tratamento com a luz. Mas também tem outra, pelo que a gente viu nas pesquisas da senhora, tem outras pesquisas sobre uma outra parte também muito importante da luz nessa parte médica, que é o diagnóstico com o uso da luz. Se eu não me engano, se chama espectroscopia de fluorescência. A senhora poderia explicar como que isso funciona para diagnosticar câncer, serve para outras doenças também?
Pode Tá. explicar um pouquinho? E explicar o que é espectroscopia, o que é fluorescência. Tá, ok. Eu sou super, assim, adoro a área que eu trabalho, que é esse campo aí de biofotônica, né? O uso da luz para diferentes métodos. Então, por que sei lá, como que a luz, uma hora serve para tratar um câncer ou tratar uma infecção, mas também a luz também serve para ajudar no diagnóstico, né, de uma lesão tumoral, tá? Então, aí a gente utiliza um outro tipo de interação da luz com os tecidos biológicos, que, no caso, então, vai ser a fluorescência. Da mesma forma que a gente começou a falar que é importante ali na terapia fotodinâmica, eu preciso da luz para ativar o fotossensibilizador, no caso da fluorescência, eu vou usar a luz para ativar moléculas que são marcadores do câncer, né? Porque a área que a gente, né, eu atuo principalmente para aumentar o diagnóstico do câncer. Então, eu vou escolher algumas moléculas que estão mais presentes no carcinoma e não estão presentes ali no tecido normal. Saudável ali. Isso, Entendi. mas aí a gente usa a luz da mesma forma. Eu vou entregar uma energia que faça com que eu consiga identificar esses marcadores do câncer. Eles vão ser excitados, então eles vão absorver a energia ali que eu escolhi, né, da luz para olhar o tecido biológico. Essa molécula, então, vai ser excitada, mas nesse estado excitado, isso não é uma condição que a molécula fique ali estável por muito tempo. No caso da terapia fotodinâmica, o fotossensibilizador doa energia para o oxigênio. Ele precisa perder aquele excesso de energia, né, dessa absorção. Para a fluorescência, o que vai acontecer? Ele não vai doar essa energia para outros compostos, mas, na verdade, aquela molécula vai perder um pouco de energia por vibração, né, calor, e, na verdade, ela pode reemitir também um outro fóton, doar luz também, tá? Que é o processo de luminescência. No caso das moléculas biológicas, o tipo de luminescência mais frequente é a chamada fluorescência, tá? Então, se eu fosse lá pegar novamente aquele esquema, a molécula está no estado fundamental, eu entreguei energia luminosa por um fóton, ela foi para o estado excitado. Esse estado excitado não é estável. Então, essa molécula precisa doar energia. Ela vai reemitir luz e voltar para o estado fundamental. Se eu coletar essa energia aqui e analisar, ela vai ser essa fluorescência. Entendi. E por que eu consigo, então, né, caracterizar? Como eu falei para vocês, a gente vai buscar encontrar moléculas que estão presentes no câncer e não estão tão presentes no tecido sadio. E aí a gente escolhe. Aí, no caso do carcinoma, ela tem variação de algumas moléculas que, por exemplo, uma delas é uma porfirina, então eu consigo excitar ela, por exemplo, na região do violeta, ali em torno de 400 nanômetros, consigo excitar ela na região do verde, em 532 nanômetros, Eu acho que tem uma imagem... e ela Júlio, emite coloca a no imagem vermelho. 6. Acho que tem a ver com o que a senhora isso está mesmo, falando. ó. Tá? Aí ela não mostra tanto a porfirina, tá? Mas ela mostra que, por exemplo, eu estando ali no violeta, o outro composto que, na verdade, começa ele está muito presente nos tecidos sadios, por exemplo, o colágeno, né? Que é uma proteína estrutural que dá suporte ali para o tecido superficial, dura que daí os nomes, né? O tecido epitelial, que, por exemplo, na mucosa ali da boca, que é esse tecido que está na superfície ali da boca, tá? E o colágeno da estrutura. Quando o câncer começa a desenvolver, então esse câncer de boca, por exemplo, se for um câncer ali na bochecha ou câncer na língua, as células do carcinoma nesse desenvolvimento, elas começam a produzir uma enzima, que é uma molécula que começa a quebrar as ligações dessa proteína estrutural, né, que é o colágeno. E por que ela quebra, né? Ou por que o câncer produz essa enzima para quebrar? Justamente porque característica do câncer ele ser invasivo, mas se eu tenho uma proteína ali estrutural de apoio que deixa aquele tecido bem, né, apoiado, suportado, o câncer não consegue invadir.
Conforme produz essa enzima, começa a quebrar, essas células do câncer começam a penetrar no tecido. Tá? E o que é interessante? Por que é marcador para o carcinoma? O colágeno está lá. A única coisa é que quebrou um pouco dessas ligações cruzadas dessa proteína estrutural. Uma vez que ela quebra, a emissão de fluorescência do colágeno, que deveria ali estar presente, mas ela começa a decair, que é o que está nesses espectros de fluorescência, que é esse gráfico aí, tá? Então, nessa parte no eixo Y, né, a gente vê a intensidade da luz emitida, a intensidade da luz de fluorescência, em função ali no X, comprimento de onda, né, a frequência ali, né, da luz. O tecido normal, como vocês estão vendo lá em cima, né, ele tem uma intensidade de fluorescência maior do que essa lesão, né, que é uma potencialmente malignizado, que é esse... PMD. Isso. E do câncer, né? E o que está acontecendo? É justamente ali nessa região, principalmente essa invasão, né, essa quebra dessas ligações cruzadas do colágeno e diminui essa intensidade de fluorescência. Então, é meio que um marcador, digamos assim, que, no final das contas, se eu for comparar a fluorescência de uma mucosa, ou esse tecido aí, né, da boca, natural ou normal, ela é mais intensa, mas a fluorescência de um carcinoma, ela é diminuída, tá? Entendi. Então, isso daí a gente analisa muito, né, esses espectros, esse comportamento, tanto dessas intensidades, como o formato, né, dessas curvas, e com isso a gente vai tirando uma resposta que a gente fala, que é não invasiva, né? Como que é tirada essa medida? A gente tem uma fibra que leva o laser numa ponteira ali de aplicação, como se fosse uma canetinha. Então, a gente posiciona ali em contato com a mucosa, tá? Então, uma fibra leva o laser nessa região, então, do violeta, foi aí em torno de 405 nanômetros. E tem uma fibra lateralmente que coleta essa emissão de fluorescência que está vindo. Então, é encostar uma ponteira ali no tecido e já tirar esse gráfico, tá? Interessante. Então, é claro que a gente precisa ter um banco de dados, né? Identificar como que é o comportamento em vários pacientes, em várias regiões do câncer de boca, seja mucosa, língua, gengiva, céu da boca, e o quanto isso tem eficiência de eu discriminar, né? O que é normal e o que é câncer, né? Então, isso... não é um diagnóstico que fecha ali, que a gente falaria, né? O padrão ouro é realmente o médico vai ter que, uma lesão suspeita, coletar uma amostra, processar, corar e olhar em microscopia, mas esses métodos aí não invasivos ali auxiliam no diagnóstico na cadeira, né? O paciente está lá sendo examinado pelo médico ou pelo dentista, né? No caso do câncer de boca, e aí ele pode já ter uma ideia se aquela lesão tem mais ou não uma maior ou menor suspeita daquilo ser o câncer. E pode até guiar onde ele vai realizar a biópsia, né? Que é coletar uma amostra desse tecido para a gente poder fazer o diagnóstico no laboratório, né? O patologista vai dar o laudo, que é o diagnóstico final, né? Então, esses métodos auxiliam, digamos assim, o diagnóstico na clínica, dando um pouco mais de especificidade para olhar o câncer. E a gente pode usar não só esse método que é a espectroscopia, mas o que é um pouco mais viável clinicamente, na verdade, é uma imagem de fluorescência de campo amplo, com o mesmo tipo de, né, digamos assim, de interação ali que eu estou olhando da luz com o tecido biológico, mas a gente tira uma foto que eu olho aquela lesão macroscopicamente com essas variações da fluorescência e também isso ajuda realmente clinicamente a gente ter um diagnóstico. A ideia sempre é um diagnóstico mais precoce do câncer, que isso aumenta muito mais as taxas que a gente tem sucesso das terapias, né, e sobrevida dos pacientes. Interessante. Deixa eu ver se eu entendi, né? Será que ficou muito técnico? Às vezes é difícil, né? Diferentes células do nosso organismo
elas interagem diferente com a luz? Na Interage- verdade, para o diagnóstico, né, é lógico, as células tumorais, elas têm um comportamento distinto das células Entendi. normais, né? Elas têm a mesma origem, digamos, mas o câncer, ele muda o genoma, ou seja, a característica ali genética daquela célula, e por isso que o comportamento dele é distinto, seja de crescimento, seja de algumas moléculas que não estavam muito presentes no tecido normal, vai começar a estar mais presente, seja essa característica que, né, altera a proteína estrutural ali do colágeno, né? Então, tudo isso, a ideia é qual que é a característica ali bioquímica do câncer, que é distinta do tecido normal, e isso a fluorescência pode refletir, né? E por isso que a gente consegue usar a fluorescência para discriminar o que é um carcinoma do que é um tecido normal, tá? Então, isso também a gente faz para pele também, câncer de pele. É claro que todos esses métodos ópticos, a gente precisa ter o acesso, né, de entrega da luz, conseguir coletar, né? Então, é lógico, se eu tenho, por exemplo, um tumor, um câncer no fígado, lógico, eu não vou conseguir iluminar aqui pela pele do paciente e olhar lá dentro e ter aquela informação. Como eu falei para vocês nesse método, eu preciso ter o contato da fibra, né, com o tecido que eu quero investigar. Então, vai depender, novamente, desse acesso para a gente poder tanto entregar a luz, como coletar a fluorescência desse tecido que eu quero investigar, tá? A senhora poderia explicar um pouquinho mais para nós como que foi todo esse processo de levar esse tratamento fotodinâmico para ser aprovado no SUS, que é o Sistema Unificado de Saúde aqui do Brasil? Como que foi todo desde a pesquisa até levar essa ciência, a física desse tratamento para esse sistema público de saúde? É uma longa caminhada, né? E também com o trabalho de muita gente, né? Nosso grupo, né, liderado pelo professor Banhato, a gente começou a trabalhar com terapia fotodinâmica em 1999, aqui, né? Lógico que teve até preparação antes de ida de médicos serem treinados, né, no exterior para o método. E então a gente começou, olha quanto tempo, né? Mais de 25 anos aí. Especificamente para a técnica que foi aprovada, né, para implementação no Sistema Único de Saúde, é uma técnica que, na verdade, como eu falei para vocês, é para aquela lesão que é mais superficial de câncer de pele, ou carcinoma basocelular. Então, aqui no grupo de pesquisa, a gente sempre trabalhou tanto na parte que a gente chama ali experimental, dentro do laboratório, com os modelos pré-clínicos, que são, né, os modelos animais, tá? Sempre querendo o quê? Otimizar, entender esses processos, tá? E aumentando sempre a efetividade, né? A técnica, então, aprovada por SUS, a gente teve uma série de modelos ali animais para testar o creme, que entrega, na verdade, ele é um profármaco, né, chamado ácido aminolevulínico, que faz com que essas células do carcinoma produzam um fotossensibilizador endógeno, tá? Teve um desenvolvimento também de um equipamento, né, brasileiro, teve financiamento FINEP junto com uma empresa e com a gente desenhando como que seria um equipamento ideal para a gente poder estar utilizando na clínica, tá? E especificamente para esse desenvolvimento todo para aprovação, foi fundamental um estudo clínico multicêntrico, ou seja, foram diversos aí centros de saúde, hospitais que, né, para testar o protocolo e o equipamento, que foi financiado pelo BNDES, tá? Então, nesse estudo clínico, o nosso grupo, né, e com a médica responsável, a doutora Ana Gabriela Salvio, que é do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, a gente desenhou todo esse estudo clínico, o BNDES financiou. Nesse estudo, a gente pôde treinar e levar um método para 76 centros distribuídos aqui em todo o nosso país, tá? Então, testando o mesmo protocolo.
o mesmo jeito de tratamento para o carcinoma basocelular. Esses resultados todos, então, a gente, né, compilou para todo estudo clínico, científico, a gente tem que avaliar o quão efetivo foi aquele método. No caso do câncer, a gente precisa saber quanto verdadeiramente tratou aquele câncer de pele, que intercorrências se tiveram, né, em termos de avaliação da segurança, se o equipamento, por exemplo, deu problema ou não, se teve algum problema com a medicação, né? Então, tudo isso a gente faz toda uma análise, publicando uma série de artigos científicos ao longo desse processo todo, né? Mas, no final das contas, quando a gente reuniu, então, os resultados desse estudo, a gente submeteu à Conitec, que é a Comissão Nacional do Ministério da Saúde, que avalia a incorporação de novos métodos, né? Seja medicamentos, seja protocolo, seja, né, equipamentos na saúde, né, na saúde pública. Então, a gente, né, apresentou os resultados desse estudo, comparou com todos os resultados que na literatura tem de uso da terapia fotodinâmica para o carcinoma basocelular. E, adicionalmente, a gente teve que fazer também um estudo que é chamado custo-benefício. Ou seja, ali a terapia fotodinâmica funciona? Sim, funciona. Mas o quanto que isso custa se eu comparar, por exemplo, com o método que é de, né, primeira escolha, que é a cirurgia, se a gente comparar com outros métodos que poderiam ser utilizados, como a radioterapia ou a quimioterapia, usando, né, também um outro tipo de fármaco, tá? Então, tudo isso, né, esse estudo todo é submetido ao Conitec e o Conitec depois, na verdade a gente fez 2 submissões, depois teve que fazer novamente, mas na segunda submissão teve a aprovação. Ou seja, consideraram, né, essa equipe técnica do Ministério da Saúde, considerou sim que tem dentro da realidade do Sistema Único de Saúde do Brasil, era importante e é uma técnica efetiva, tá? Então, isso teve a aprovação, né? Então, para o grupo é um resultado bastante importante e como eu falei para vocês aí, são, né, décadas de trabalho, isso teve a participação de muitos alunos de pós-graduação, pós-doutores que em uma etapa ou outra, seja no desenvolvimento ali dos ensaios animais, seja também, inclusive, ao longo do ensaio clínico, a gente tinha equipes que a gente imagina viajar para 76 centros, né? O quanto que a gente teve que se dividir para fazer o treinamento dessas equipes. Então, realmente, a gente teve um trabalho de uma equipe, né? Bastante grande, né, dentro aí do Instituto de Física e com os colaboradores todos ao longo desse processo. Interessante. Acho que esse processo ilustra, né, que a ciência demora, é um processo demorado e é importante porque a pesquisa que foi desenvolvida do tratamento fotodinâmico para câncer envolve vidas humanas, então, assim, é um negócio delicado, tem que ser um negócio bem feito. São etapas, são etapas, né, que devem ser feitas. Isso, cumpridas, né? Então, realmente não dá para se fazer todo esse desenvolvimento de um dia para o outro, ou mesmo de um ano para o outro, né? A ciência é um conhecimento que vai sendo, né, tijolinho por aditivo, tijolinho, cumulativo, né? E a gente tem que realmente também, como eu falei, juntar expertise, né, de diferentes áreas, né? Lógico, nessa área precisa, né, no caso aqui da física, para, né, a gente entender todos esses processos fotoquímicos, melhorar ali naquele sentido. Tem que ter, lógico, os médicos, porque eles que entendem do câncer, como são as características, né, como que a gente precisa ter essa resposta. E só uma equipe, então, bastante multidisciplinar, né, e aqui o nosso Instituto de Física de São Carlos é uma unidade que realmente já tem essa característica, né, dado todo desde da fundação aí nosso, do Instituto de Física, né, dos professores que, né, tem essa identidade, digamos assim, né, e até, por exemplo,
comentar com vocês, realmente quando a gente teve essa aprovação da Conitec, foi uma primeira vez que um processo desse foi aprovado por uma universidade, né? Quem submeteu, né, isso tudo foi uma universidade, porque usualmente a Conitec recebe essas solicitações de empresas, né? Seja de fármacos, seja de equipamentos, né? Então, isso traz realmente a importância, né, desse desenvolvimento científico na universidade e também, inclusive, em termos de uma função, né? Saiu ali desenvolvimento do laboratório, mas chegou realmente, se a gente pensar em termos de métodos terapêuticos, chegou ali no estágio final, que é realmente a incorporação no nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, isso dá uma importância, né? E para a gente, digamos assim, um trabalho ali cumprido, né? Nessa etapa, mas é lógico que não acaba aí, né? Agora a gente quer estar em desenvolvimento outros protocolos, né? Também terapia fotodinâmica. Então, a gente quer realmente chegar nesse estágio, digamos assim, que a gente chegou para o carcinoma base celular, tá? Então, novamente, é um trabalho de equipe, mas que vale a pena, no final das contas, quando a gente consegue, né, esse tipo de desenvolvimento e chegando realmente ao SUS. Interessante. Entendi. Saindo um pouquinho da teoria fotodinâmica para esse câncer de pele, que eu acho que a senhora explicou muito bem, né? Deu para entender bem como que funciona, como que chegou a esse tratamento tão importante. A senhora também tem um trabalho sobre fungos, especificamente o fungo negro, que é uma outra doença que acomete humanos também, é um pouquinho mais raro, mas pelo que a gente pesquisou. A senhora poderia explicar um pouquinho também como que funciona a terapia fotodinâmica para tratamento desse fungo? Qual que é a diferença pro tratamento do câncer? Como é que é? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na terapia fotodinâmica para realmente, que a gente chama antimicrobiana, que é para, então, pensando em doenças infecciosas, ali é que a gente precisa realmente que o fotossensibilizador tenha uma boa interação com o patógeno. Então, seja bactérias, seja o fungo, né? Que nem você está citando o exemplo do fungo negro. Porque eu preciso, você pensa, o hospedeiro é o ser humano, né? Então, eu já mostrei, né? A gente já viu que a terapia fotodinâmica pode tratar o tecido humano, né? Então, não posso ter um método que mata o patógeno, mas também seja altamente tóxico e, né, cause ali também morte do tecido ali do hospedeiro. Então, a ideia toda de eu ter essa maior seletividade é quando realmente eu tenho um protocolo que o fotossensibilizador está muito mais ali presente no patógeno, no fungo, do que nas células do hospedeiro. Como a gente pode, na verdade, para tratamento antimicrobiano, a gente vai sempre utilizar a medicação tópica, ou seja, a gente entrega diretamente naquele tecido infectado. Seja uma ferida, seja na boca, por exemplo, onde tem, por exemplo, a doença periodontal, que é ali na região da gengiva, a gente entrega localmente aquele fotossensibilizador. Somente isso já minimiza muito o quanto que aquele fotossensibilizador vai estar nas células ali do tecido humano, né? Mas ainda assim tem um risco, né? E então, para cada um dos patógenos, a gente tem que meio que customizar ou individualizar a escolha qual molécula que eu vou usar como fotossensibilizador, né? Qual estratégia que eu vou utilizar para ser o mais eficiente e o mais seguro, tá? No fungo negro, realmente, ele é, né, um patógeno que causa aí uma mucormicose, né? A gente sempre escolhe na hora de desenvolver esses, né? Quando a gente está ainda no laboratório, grandes desafios, né? Então, por que eu escolhi o fungo negro? Porque, né, causa uma infecção, não tem uma resposta com antifúngicos, ou seja, não tem um tratamento antibiótico né? Porque a gente consegue tratar esse tipo de infecção. E o que é feito de tratamento é cirurgia, mas aí muitas das vezes você não consegue, principalmente que ele realmente pode ir aqui para mucosas, ele causa dano no osso, chega no cérebro, né? Então, e aí a gente está numa fase ali bem inicial, é testar a resposta fotodinâmica no fungo crescido ali nas plaquinhas dentro do laboratório.
tá? E aí, né, esse desenvolvimento qual que é a melhor molécula, qual que é a melhor luz, que parâmetros eu utilizo, qual que é a limitação que eu tenho. E esse é um fungo que tem um grande desafio, porque, pelo próprio nome, ele produz melanina. Olha Da só. mesma ideia que a gente falou lá do melanoma, olha, é contraindicado, porque a melanina absorve muito a luz, não vai ter uma resposta adequada. Eu tenho essa grande problemática do fungo negro. Então, se perguntar para mim hoje, Juliana, você já consegue inativar esse fungo no laboratório? Ainda não. A gente está tentando otimizar, né? Esse é o trabalho do doutorado da Maria Júlia, tem também o Matheus como iniciação científica. Então, a gente está ali quebrando a cabeça, e é isso que na ciência a gente, né? Testando protocolos, entendendo qual que é a característica desse fungo com melhores estratégias, né? É uma célula que, se eu comparar com bactéria, ela é mais complexa, né? Ela é uma célula eucariótica, que nem as células nossas, humanas. Ela tem uma estrutura muito mais resistente, porque é um fungo, na verdade, que vive aí no solo, né? Então, ele é bem protegido de altos níveis de desidratação. Produz melanina, para se proteger muito da radiação solar, tá? Então, ele é uma célula, novamente comparado com uma bactéria, um vírus, que é muito mais difícil de inativar, de eliminar. É uma Mas célula a mais gente não complexa. desiste, né? A gente vai tentando ali, conhecendo todo aqueles processos físicos da interação da luz com esse tipo de célula, como que a molécula ali se interage nessa célula. Então, a gente vai tentando, inclusive combinando métodos. Às vezes, só que a terapia fotodinâmica não vai ser suficiente. Então, vamos trabalhar com outros métodos. Quem sabe a gente usa, né, por exemplo, enzimas que podem desestruturar melhor essa parede que é tão resistente desse fungo, né? Como que eu faço para evitar que a melanina tenha tanta influência na minha interação com a luz? Então, a gente está ainda realmente é um grande desafio. Ainda não temos nada muito efetivo aí. Entendi. Legal. Eu tenho uma dúvida Aham. especial, porque me intrigou quando eu vi esse trabalho. Eu pensei assim, bom, no câncer de pele, a lesão, ela, no geral, superficial. E por isso que a luz, ela consegue agir bem. Já no fungo, como que são essas lesões? Isso é um desafio ainda para a Sim. equipe da senhora? Porque esses fungos que são filamentosos, né, que né, não só o fungo negro, mas imagina, eles vão crescendo, né, esses filamentos, eles vão invadindo tecido. E como eu comentei com você que esse fungo negro, inclusive, ele vai quebrando o osso, ele vai degradando Nossa. o osso, por isso que ele chega no cérebro. Então realmente é Né? bem grave, então. Isso, então ele é muito invasivo, ele penetra mesmo, então realmente tem muito desafio. Por isso até assim, eu não sou inocente para pensar, nossa, só com terapia fotodinâmica nós vamos conseguir tratar essa infecção. Não, vai ter que ser combinação de métodos. Mas como não tem um antifúngico para esse tipo de, né, de infecção, às vezes, combinando a técnica, né? A gente ajuda em alguns estágios, mas vai ter que realmente ter uma combinação. Eu já também, a gente estudou um outro tipo de patógeno, que é um homiceto, que também gera essas hifas, esses filamentos, e causa uma ferida, ele começa na pele, vai penetrando, penetra músculo, e também a mesma coisa, que é o Pitium. Não tem um fármaco que cause essa alteração, né? E nesse a gente conseguiu ir até em animais naturalmente infectados, que o mais incidência é em cavalos, né? Mas também eles infectam, inclusive humanos, tal. Então, é isso. A tentativa é, principalmente, gerar possíveis alternativas ou, né, combinações de métodos para patologias que não têm ainda um tratamento efetivo, né? Entendi. Então é ilustra novamente, né? Esse processo da ciência pega um problema difícil e várias pessoas ficam ali trabalhando em cima até que um dia
sai uma solução. Realmente, esse processo de cada pessoa dando um pouquinho de sua contribuição ali, e no Isso, final, isso. soluciona o problema. Isso. E Então- os alunos são muito importantes, né? Que vão estar ali executando. Às vezes a gente consegue, num ciclo ali de um aluno entre mestrado, doutorado, finalizar. Às vezes não, precisa de vários alunos ali até a gente conseguir, né? Mas É um trabalho de formiguinha ali, cada pessoa mexe um pouquinho. requer muito trabalho, É né? muita- E E dedicação. coletivo ali. Isso. Bom, devido ao nosso tempo avançado, já estamos caminhando aqui para o final do podcast. E queríamos perguntar aqui, analisando já aqui o quadro, quais são as suas dicas que você dá para os alunos que têm interesse tanto em biológicas, tanto em exatas, como que eles podem conciliar essas duas áreas de conhecimento para produzir soluções, seja na saúde, seja em tratamento ou diagnóstico? Quais são as suas dicas e recomendações para esses alunos que têm essas duas vocações, tanto para exatas quanto para biológicas? Assim, em qualquer área de pesquisa, eu acho que, assim, a formação básica é muito importante, né? Então, realmente, a graduação, você ter ali os seus conceitos fundamentais ali bem sedimentados, seja na física, seja mais na biomédica, ou, inclusive, né, o curso de ciências física biomolecular, agora mudou, né? Mudou o nome. Realmente, ele tem já essa característica de pensar um físico trabalhando mais, digamos assim, no mundo biomolecular, tá? Mas, de qualquer forma, eu tenho alunos que se formaram em física e que depois tiveram que estudar o lado biológico ali de interesse, então, seja mais na área de micro-organismos, seja mais na área de câncer, para, é lógico, entender né, esses processos, tá? Mas, então, essa formação básica é essencial. E depois a gente vai construindo, lógico, o conhecimento mais especializado nessa ciência aí interdisciplinar. E esses alunos sempre vão estar no ambiente, né, porque a nossa equipe realmente é bastante multidisciplinar, conseguindo, digamos assim, dialogar, e com isso vai também aprendendo, né, nesse ambiente ali que vai ter, né, desde teóricos, físicos teóricos, vão ter físicos experimentais, vão ter gente biólogo, biomédico, farmacêutico, químico, e Então, até os profissionais clínicos, né? Então, os alunos não tem muito, assim, segredo, né? Na verdade, realmente ter que ter uma dedicação nessa área de pesquisa. Se a gente não tem, realmente um trabalho, né? Tem que ter árduo. muita motivação, porque é muito mais a gente ter... Não é insucesso, porque mesmo em sucesso a gente está sempre aprendendo, né? Mas Sim. acertar de primeira é quase impossível difícil. no nosso mundo, né? E então a gente tem que ter realmente essa resiliência de que eu tô passo a passo construindo ali, entendendo melhor, né? A gente não vai conseguir, né, ter muita pressa para esse desenvolvimento, né? Mas e trabalhar em equipe é importante. Entendi. Trabalhar em equipe é importante. Entendi. Então, realmente. Muito obrigado, professora. A gente vai encerrando nosso podcast. Foi uma super aula, basicamente, que a senhora deu aqui para nós e para o público no geral. Eu que agradeço. Sim. Eu espero que eu tenha conseguido não me ficar muito em termos muito técnicos, né? Não, Isso mas foi também bom. para a gente é um aprendizado, né? Sempre estar apresentando os trabalhos para o público em geral. Então, agradeço Sim. muito a oportunidade. Foi um Certinho. prazer. Muito obrigado, Certo, então, professora. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se puder deixar um comentário, segue as redes sociais do Hub Podcast. Nós somos o SciFM, que é um dos grupos do Hub Podcast. A gente foca nessa área, né, como a gente já falou no início, mais interdisciplinar, das ciências exatas, como ela se relaciona com outras áreas, como as ciências médicas e biológicas. E vem muitos mais
episódios por aí, a gente tá preparando muitas coisas. Agradecer também o trabalho do nosso técnico aqui do estúdio, que é o Júnior. Então, ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima.